que essas imagens têm em comum? Enquanto os cavalos podem simbolizar profecias bíblicas, as tragédias que eles representam acontecem na vida real. Mas qual é o significado dos 4 cavaleiros no livro do Apocalipse? Cada um tem uma cor e as cores representam acontecimentos que vão assolar o planeta. Segundo a profecia do Apocalipse, o branco é o enganador, que manipula os povos com a falsa paz, representa o anticristo. O vermelho tira a paz da terra com as guerras. O preto, fome, miséria, pestes. E o amarelo, a morte de 1/4 da humanidade. O primeiro ponto que a gente precisa considerar em relação a esses 4 cavalos e os cavaleiros, né, é que o Apocalipse todo é dado em linguagem simbólica. É como se o livro religioso contasse uma história que ainda vai acontecer. Segundo a profecia do Apocalipse, a imagem dos homens em cima dos cavalos simboliza a velocidade com que o mal vai atingir a humanidade. Apresenta símbolos que vão traçar a história desde os dias do profeta até o final dos tempos, até o final do mundo. Segundo o livro de João, o terceiro cavaleiro está montado num cavalo preto e tem uma balança nas mãos. O objeto simboliza a falta de alimentos, a fome. Fato é que a escassez de alimentos já é uma realidade no planeta. Segundo a ONU, a fome voltou a crescer no mundo depois de uma década em queda. Em 2016, 815 milhões de pessoas passavam fome, 11% da população global, 38 milhões a mais do que no ano anterior. A maior parte na Ásia e na África. Mas na profecia apocalíptica do Novo Testamento fala sobre isso, né? Um dos que trata mais de fome, por exemplo, é o próprio discurso de Jesus em Mateus 24. Diz que haveriam fomes, guerras, isso seriam parte desses sinais dos tempos em que a humanidade estaria vivendo no final. Existe um ponto em que cientistas e teólogos podem trabalhar de mãos dadas em relação ao Apocalipse. Se não cuidarmos da natureza que temos neste mundo que nos foi presenteada, realmente vamos destruir a Terra, o planeta e todo tipo de vida que há nele. Hoje a poluição do meio ambiente chegou a um nível tão crítico que altera o clima, mata animais e deixa a natureza perto de um colapso. Nos oceanos, um retrato aterrorizante da poluição que pode dizimar a vida marinha. Os oceanos não são os únicos afetados pela poluição do meio ambiente. Se o homem continuar poluindo, vai chegar o dia em que a natureza como um todo não vai mais reagir. É difícil imaginar que tanta terra fértil e produtiva pode de repente desaparecer. Isso significa que vai ser impossível produzir alimentos para todo mundo. Segundo a ONU, nos países onde há conflitos armados, a comida é cada vez mais rara. Os grupos terroristas julgam, condenam e matam a população. A violência impede a entrada e saída de alimentos nas cidades ocupadas, atrapalha o comércio e afeta a economia local. O acontecimento também é citado no livro do Apocalipse, representado pelo cavalo de outro cavaleiro. E o quarto, o último cavalo, é amarelo ou esverdeado, né? E o cavaleiro tem uma foice. Ele tem toda a aparência descrita, né? É de morte, de aniquilação e destruição.